Ele que é professor de fotografia. Gabriel, já pode ir sentando aqui, já vou conversando com você. Deixa eu apresentar ele também, tá? Ele que é publicitário, viu, gente? Publicitário com experiência em comunicação, professor da Universidade de Araraquara, Uniara, nos cursos de design digital, publicidade e propaganda, design de moda e jogos digitais. Gabriel é um apaixonado pela natureza. E quem não é, né? Os seus registros começaram durante suas trilhas de bike. Olha só que legal. O canto dos pássaros agradou tanto seus ouvidos que um dia ele decidiu percorrer a trilha a pé. É isso mesmo, a pé, só para poder fotografar, né, registrar essas aves e possíveis mamíferos que vinham ao seu encontro. E realmente, gente, ó, eu coloquei aqui que foi um encontro, viu? Sabe por quê? Foi um encontro, né, Gabriel? Porque é um encontro de uma paixão pela natureza, né, Gabriel? Mais uma vez, olha, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no programa, viu? Muito prazer em tê-lo aqui e seja bem-vindo. É uma paixão? Ah, é uma paixão. Tudo bem, Joyce? Eu tô bem, graças a Deus. Bem, o pessoal aí que está nos ouvindo, que está nos vendo, né? Através da plataforma. Ah, Joyce, a natureza ela faz parte, né, da nossa vivência. Na verdade, a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje que ela está mais próxima, né? As aves, principalmente, estão mais próximas aí do nosso dia a dia do que nós imaginamos. Sobre esse início, é muito interessante todo mundo, principalmente aqui do interior, né, se nós pegarmos aqui da nossa região, né, das regiões aí, já teve algum tipo de contato, ou de ir a algum sítio, alguma chácara, ou até mesmo praticar um esporte, né, hoje em dia, a própria mountain bike e tal, mas isso que você falou ocorreu uns aninhos atrás, né, foi na minha adolescência, e a gente vai entender um pouco o que isso tem a ver. Sim, com certeza. Antes da gente esquentar esse papo, tem muita coisa para perguntar, para mostrar. Você trouxe, inclusive, a sua câmera, né? É isso? Trouxe sim. Vamos mostrar pro pessoal. Eu achei tão bonita. Toda estilizada, né? Ela tem duas funções, né? Tem duas funções? Aguenta aí que você vai explicar, então, pra gente. Solta agora, gente, essas imagens pra gente mostrar um pouquinho do trabalho. Não é nem o trabalho, é o olhar desse profissional. Solta aí. Esse cada registro lindo, adorei. Enfim, é só uma pequena amostra, né, Gabriel, de todo o seu trabalho, de todo o seu olhar, da sua experiência. Quem entrar lá na sua rede, nas suas redes sociais, com certeza terão acesso aí a registros exclusivos e inéditos, eu costumo dizer, né? Eu fiquei com uma dúvida, Gabriel. A sua primeira experiência, como você disse, que há muito tempo aconteceu isso, mas a primeira experiência com a fotografia, o Gabriel, foi justamente nessa trilha ou você se recorda enquanto criança ter esse contato, gostar de fotografar? Bom, Joyce, nós somos profissionais de comunicação, né? Você tem sua graduação em jornalismo, aí eu tenho a minha publicidade e na nossa grade nós temos a disciplina de fotografia. Exato. Né? E, na verdade, o contato que eu fui ter, assim, mais sério, vamos dizer, foi através mesmo da disciplina, ou seja, na universidade. Mas ainda era filmes, rolos que você revelava, então, para fotografia de natureza isso é um problema, porque você tira várias fotos, porque ao contrário de um estúdio como esse, aqui você tem um controle total da situação. Então você tem o som, você tem a luz, você tem a captação de imagens, várias câmeras, eu vou ficar aqui bonitinho falando, você me entrevistando. Agora, quando você vai para a natureza, é o contrário. Você está lá à mercê de tudo que está acontecendo.
Então eu não posso virar, por exemplo, para uma vaca, para um veado. Olha, atravessa bem ali que o sol tá bom ali, né? Não, então há um processo. E com o tempo você vai pegando algumas técnicas, né? Hoje em dia é mais difundido, principalmente na Europa é muito comum, né, os registros, e aqui também está crescendo bastante. Uma coisa que é importante assim a gente conversar, que não é o fato da fotografia. A fotografia é uma parte dentro desse processo. Claro. O mais interessante é que você eterniza aquele momento, você registra o fato. Mas o mais importante é a observação. Tanto é que o mais comum é a observação da natureza, né? Observação de aves, então o tipo do comportamento. Mas como você perguntou, foi na universidade mesmo, né? Aí depois, com o tempo, eu comprei uma máquina bem simplesinha, onde os celulares ainda não fotografavam, né? Certo. E aí você vai tomando gosto, né? Você vai evoluindo. Comecei em casa com bebedouro, uma coisa que as pessoas podem fazer para trazer, ai, nossa, mas eu não consigo ver ave. Põe um bebedouro na sua casa, né? Você tem lá de beija-flor, é muito comum, você encontra facilmente para comprar. Dá um tempinho, uns 3, 4 dias, eles já vão começar a chegar, vão se alimentar. Coloque uma banana, por exemplo. Só, é mesmo. Ah, Gabriel, mas eu não tenho um comedouro. Você não precisa fazer um comedouro profissional. Claro. Põe uma tabuinha, ou até mesmo em cima do muro. Faz uma bancadinha lá, né? Em cima do muro ele já vem. Então, você observar esse comportamento, você vai perceber que as aves têm rotinas. Então, ele vai ver sempre aquele horário, aí vai começar a ver um casal, eles vão disputar. E isso que é o interessante, né? Olha, eu vivo uma experiência na minha casa, eu vou contar depois pra você. Muito interessante, que realmente envolve rotina mesmo das aves, né? É só observando que a gente nota que existe, da mesma forma que nós temos, né, os nossos costumes, as rotinas, as aves também têm, óbvio, né? Momento de descanso, momento de cantar, momento de se alimentar. Me corrija depois, mas eu suponho que sim. O Gabriel, tem um fotógrafo, chama Marcelo Pacheco, do Rio Grande do Sul, não sei se você conhece. Ele fala, me chamou a atenção, que ele fala para entender a fotografia de hoje, do presente, é preciso antes estudar o passado, tá? O que você acha disso? E porque é o seguinte, a sua atividade, ela envolve também uma conscientização ambiental e mais ainda, né? Um estudo sobre essas aves, claro, e como registrá-las de modo a respeitá-las, respeitar o habitat delas, porque você é o intruso lá, elas estão em casa. Nossa, exatamente, já pode ir a campo, Joyce. É bem por aí. Não tem o nosso cachorrinho em casa, você não sabe quando ele tá feliz, quando ele tá triste, né? Quando ele tá com fome. Sim. É a mesma situação, mas só que aí você tem um canil inteiro lá fora, né? Ou seja, você tem muitas aves, muitos animais com comportamentos muito diferentes. E esses comportamentos ainda mudam, principalmente como é período, né, de reprodução. Então, geralmente, as cores estão mais vivas, estão mais bonitas, principalmente para beija-flores, né? Então, você consegue aquela cor bonita. E para você saber tudo isso, você tem que estudar. Então, realmente, depois que você começa, no começo tudo é muito bacana, assim, né? O que aparecer, você fotografa, você fica feliz. Depois, você vai começar a definir algumas espécies, né? Então, por exemplo, nossa, tem uma espécie muito interessante que eu quero fotografar, uma espécie migratória que está passando aqui agora. Então, você vai estudar o comportamento dela. Quando ela é mais ativa, ela é de manhã, né? Tá. Quais são as regiões? E um passo bem legal para isso são os guias, né? Então, olha, esse daqui é um livro bem legal, né? Que onde ele vai mostrar o tipo das aves. Tá, né? dá pra pegar aí. Opa, tudo bem aqui? O tipo das aves, e também aqui tem um mapinha que vai mostrar a área de ocorrência. Então, mas isso ajuda muito. Ajuda demais. E é óbvio que tá fácil então, Gabriel? Tá muito fácil. Tá muito fácil. Muito tranquilo. E hoje você tem os aplicativos que te ajudam demais. Sim, né? É verdade. Então depois a gente pode falar sobre isso, mas você põe lá um GPS onde você tá e fala, olha, aqui são as possíveis aves que possa ter. Que legal. Né? Então isso ajuda demais. E também tem um ponto importante, que é o quê? Comida. Né? A ave, ela está na natureza, ela precisa se alimentar. Então, ela vai estar em lugares onde ela tem comida em abundância. Então, sempre onde tem comida, ela está lá. Por isso, a história de você colocar lá uma bananinha,
em cima do seu muro, né? Só toma cuidado se não tem nenhum gato próximo, né? Que ele vai adorar o gato, vai né? adorar. Não vai querer mais ali, né? Não vai. E aí você consegue ter. Então, com Sim. o tempo, você vai entendendo esse mecanismo, os comportamentos, e você tenta prever um pouquinho qual que é a situação dela. Uhum. Você considera mais importante para ser um bom fotógrafo? O que é que você considera para ser um bom fotógrafo, assim, de modo geral? Isso daí não é só para fotografia de natureza, não. Né? Exatamente. Já fotografia em estúdio também, em outros lugares, ao ar livre. Fotografia de esporte também. Você tem que se desligar e você tem que sentir aquilo. Tanto é que na natureza eu gosto de fotografar sozinho. Tá? É óbvio, um lugar que você já foi lá, quantas pessoas você já conhece, você já entende como tudo aquilo funciona. Uhum. E vou até dar uma dica também, pessoal, não entre em área privada. Converse com o proprietário, isso né? Mesmo. Poxa, geralmente, próximo a rios e lagos, né, tem muita abundância de animais. Conversa, olha, eu posso vir aqui fotografar, tal, pega uma autorização, é até importante porque se acontecer alguma coisa, já sabe onde você está, né? É verdade. E você você nesses lugares, você tem que sentir. Assim, se a gente for fazer um ensaio fotográfico aqui dentro, você tem que sentir o ambiente, né, o que está acontecendo, qual que é a necessidade, o comportamento da pessoa. Às vezes, num estúdio, você vai fotografar uma modelo, ela está nervosa. Acontece isso, às vezes é um trabalho muito importante, ou ela não tem ainda muita experiência, mas precisa ser aquela modelo para trabalhar. Então, aí entra a parte da comunicação, que é a nossa parte, né? Entender a sua segurança também, isso, né, para ela, né? É importante. Entender como aquilo funciona. É um ciclo que vai funcionando, então, assim como nós tentamos entender as pessoas, né, para levar uma mensagem para as pessoas, na natureza é a mesma coisa. Você tem que entender o que a natureza quer. O que ela está pedindo hoje? Porque às vezes você vai com um plano e chega lá, a situação muda. Sim. E você tem que sentir aquilo. Nossa, é maravilhoso. Eu recomendo, até porque os sentidos vão ficar muito aguçados. Você vai ouvir, mesmo que você não entenda. Uma dica, pega o celular, gravadorzinho do celular mesmo. Ouviu um passarinho que está próximo da sua casa, grava ele e toca. Ele vai vir pertinho de você. Olha! Essa técnica é chamada de playback. Que legal, funciona. Funciona sim, porque é uma das formas, né? Porque a fotografia bonita, por mais que você tenha uma lente com grande alcance e tal, ela precisa pegar a ave, né, em ambiente natural. Sim. E ela próxima, para você pegar todos os detalhes das penas, dos bicos e tal. E aí você usa essa técnica. Que legal. Gabriel, deixa eu só dar uma pausa aqui. Eu vou fazer só 2 comunicados. Gente, primeiro convidar você que está aí assistindo, mande sua pergunta aqui pro Gabriel. Quer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário aqui? Hoje eu não consegui ainda conversar com nenhum internauta ao vivo, mas já joga sua pergunta aí. Se quiser que que ele responda aqui, né, Gabriel, já pode mandar agora pra gente. E daqui um pouquinho eu já vou olhar para jogar essa pergunta no ar. Enquanto isso, quero dar um recadinho da Universidade de Araraquara, Uniara, que está com inscrições abertas, viu? Olha, para você começou o ano aí tentando ressignificar, né, a sua vida, a sua carreira, tá ainda pensando no que fazer, em que seguir, né? Chegou a hora de você começar aí com o pé direito, buscando uma profissão e, claro, ingressar no mercado de trabalho. Dá uma olhada no recadinho da Uniara para você. Agora é hora de se preparar, dar força uns aos outros, de trocar conhecimento e enxergar um novo horizonte. É hora de juntos escrevermos o futuro. É isso mesmo, eu tô chamando você para fazer diferente, fazer melhor e ser capaz de mudar a sua realidade. E aí, topa? Então inscreva-se agora para o vestibular Uniara. Esse ano as provas são agendadas, garanta já sua vaga. Vestibular Uniara, juntos escrevemos o futuro. Aê, muito bom. Ô Gabriel, você... Nossa, tem tantas perguntas, vamos ficar aqui mais umas 2 horas. A coisa não esquentou ainda. Tem coisa legal, né, para falar também. Muitos fotógrafos, eles já saem de casa sabendo o que é que vão fotografar, como você disse, né? Não é o seu caso, né, Gabriel? Porque, só complementando, tá? Eu sei que você tá cheio para falar também,
Mas que técnica você usa, por exemplo, para não perder um flash? Porque fotografar um pássaro, então, né? Exige uma percepção apurada, um ouvido, de repente, muito bom pro canto desse pássaro? Ô Joyce, eu acho que o mais importante aí realmente é rápido. É rápido, né? Você tem que aliar a técnica com percepção, né? Então, não adianta você ter um equipamento muito bom também e você não souber ajustar ele e regular para aquele momento. Eu vou dar um exemplo, uma situação. Ontem mesmo, tem uma ave que ela chama carretão. Tá. É um pássaro preto pequeno. E qual que é o comportamento dele? Ele fica em região de brejo e ele fica pulando, zigue-zagueando entre a vegetação de brejo, né? Parece um capinzal alto e tal, e ele não sobe. E aí você usa essa técnica do playback, né, de tocar o canto dele, inclusive, depois eu posso passar para vocês, tem aplicativos, né, que, como eu já mencionei, então já vem os cantos e você pode fazer essa busca, né, até mesmo por região, por exemplo. Legal, tá. E aí, o que acontece? Às vezes a gente não consegue a fotografia, Joyce, mas aquela imagem fica na nossa cabeça que você não esquece, nunca mais. Te transforma, né? Te transforma. Então você lê no livro o comportamento dele, ou você buscou em sites e tal, e ele faz exatamente aquilo, porque outra pessoa observou, outras pessoas e relataram. E ele vem, aí ele quase saiu, porque pra gente fazer uma foto no limpo, que a gente fala, não pode ter mato na frente. Então não é o que o nosso olho tá vendo. E ele se movimenta muito rápido. Então, além de você deixar a câmera preparada, você ainda depende da vontade daquele serzinho ir lá e te espiar. Claro, é verdade. E a maioria das aves são muito curiosas. Os bichos, em geral, são curiosos. Então, às vezes, se você põe um toque diferente que não é o dele, que é de outra espécie, ele fica curioso para ver. Você observou isso? E aí eu fiz isso. Aí ele saiu, na hora que ele deu aquela espiadinha, deu pra fazer o registro. Mas você tem uma chance. Ele sai pra ver quem é. Ele fica curioso, ele fica curioso. Não é igual, às vezes, quando você tá, tipo, andando na rua, alguém assovia, ou alguma coisa diferente, você escuta uma freada, algo assim. Já olha pra ver de onde tá vindo. Automático, né? Não é que aquilo te agrada, mas você só olha. Então, é um momento. E aí, teve outros... Esse, até que deu tudo certo. Eu observei ele uma vez, na próxima vez. Então, geralmente, as aves, elas ficam no mesmo ponto. Então, imagina uma área grande, aí de 10 metros quadrados, talvez ela fique por ali. Mas teve ave que demorou, a ave que mais demorou, ela chama Sanã do Capim. Ela parece uma codorninha pequenininha, mas ela é extremamente raro de registrar. Porque você chama ela, ela vem no seu pé, também em brejo, ela fica a 2 metros de você, mas ela não se mostra. Então, ó, imagina a aflição, você escuta ela alto, cantando. Mas ela não vem. Não mostra, você só vê o vulto dela. E demorou 8 meses para eu fazer o registro dela. Então eu já sei todo o comportamento dela. É interessante que assim, eu fico imaginando você voltando para casa frustrado. Hoje eu não consigo, mas amanhã eu tô lá de novo. Mas... É uma busca incessante, né? Para ter aquele clique premiado. É porque você tem que respeitar um animalzinho, né? Você não pode obrigar, é diferente, igual uma modelo, modelo, senta aqui, por favor. Não tem essa conversa. Claro. E aí, olha só o trabalhão que deu, aí você tem que ir, você leva uma tesoura de jardineiro, você abre um pequeno espaço onde ela está acostumada a passar, aí você põe lá comidinha para ela, você põe um toquinho que ela está acostumada a passar por aquele toquinho. Então é um processo, é um namoro que vai, aquele namoro, aí apareceu uma vez só. Deu pra fazer 2 fotos, uma borrou, mas a outra deu certo. A outra deu certo. Então, assim, foi uma das aves mais... E adrenalina, né? Você sabe, nossa, ela vai sair, então... É legal, é assim... Claro. Observar o comportamento, né? É muito bom isso. Com certeza, que legal. Ô, Gabriel, você me contou que você faz um trabalho de identificação de espécie aqui em Araraquara, é isso, né? Não sei se é só aqui no município, se são em outras cidades. Já foram encontradas quantas espécies aqui na nossa cidade? Você tem ideia? Certo. O Joyce, é o seguinte, né? Existe um site, né, que eles chamam Wikiaves. Vocês podem entrar depois, pessoal que está ouvindo. E ali é uma forma onde tem muitos estudos em cima daquele site de registro. Então, o pessoal que é do Brasil inteiro registra suas fotos lá e automaticamente, quando registra, você põe um município. Então, por exemplo, o município de Araraquara.
né, município de Matão, isso do Brasil todo. Então, ele ajuda a montar esse mapa de ocorrências. Então, ele mostra. Entendi. E o que é esse trabalho? Aqui em Araraquara, né, tem um grupo que ele chama GOAMA, que é um grupo que faz registros fotográficos, né, de aves aqui no nosso município. Certo. Inclusive é junto com o pessoal do DAI, da Fauna e da Flora, do Resgate, eles iniciaram esse trabalho e aí foram juntando outros fotógrafos que também gostam. Então nós o que? Fazemos um trabalho de identificação. Então você tem que registrar novas aves. Por exemplo, aparece uma ave ali em São Carlos, que é mais ou menos divisa Nossa, Ibaté. Então é muito provável que tenha aqui também. E se aqui não tem feito registro, então a gente busca tentar fazer esse registro. Essa é uma das coisas. Então você trazer a município. A outra é o quê? Para as pessoas entenderem, ou entender no sentido de conhecerem, né, o que a gente tem aqui. Hoje nós temos cerca de 318 espécies de aves aqui. É muita coisa. Muita Às vezes coisa. as pessoas só conhecem, eu conheço só o pardal, uma pomba aqui, outra ali. E dentro da cidade, nós temos a maioria delas que conseguem se adaptar. No meu quintal mesmo, que eu moro na zona urbana, eu coloco lá a bananinha também, não tem nada de espetacular, né? Tem só uma moreira, já tem provavelmente umas 40, 50 espécies já visitaram o meu quintal. Olha! Então, provavelmente no seu, se você colocar, vai ser em torno disso também, se você parar para observar. Então, eu comentei da experiência, né? Enquanto, não sei se o pessoal tá aqui, eu tô aqui com o celular já olhando, viu, gente? As perguntas, as mensagens, muita gente mandando boa noite, parabéns, mandando um abraço para você, professor da Uniara, Gabriel, olha lá. Muito bem, obrigado. Diário de um carro. Gabriel foi meu professor da Uniara, tá dizendo. Bom, quem tiver pergunta, só mandando aqui hoje. Quero explicar que hoje nós começamos o programa um pouquinho mais tarde, né? Por isso estendemos um pouquinho mais hoje, tá? Excepcionalmente nesta quinta-feira. Eu ia contar da experiência, Gabriel, que eu ando vivendo na minha casa. Rapidinho, se você me dá licença, viu? À vontade. Que é impossível conversar com você e não falar sobre isso. Por quê? No meu quintal, não é nem no meu quintal, porque no meu quintal tem um gramadão gigante, não tem uma árvore, é só gramado. Ô, pecado. Ó, pecado. Mas em breve teremos. Se Deus quiser, vamos plantar algumas coisas lá, né? Mas encostado, né, no muro, tem um abacateiro. Gigante, um pé de abacate gigante, tá? Só que tudo começou com as maritacas, né? Porque as maritacas, elas dominam Araraquara, né? Todo mundo já viu uma maritaca, principalmente os casaizinhos, né? Sim. E lá dentro, não sei se você mora lá dentro, enfim, todos os dias eu recebo visita de 2 casais de maritaca lá nesse pé de abacate. Então, atravessam o meu quintal logo de manhã, que eu começo a trabalhar muito cedo lá no escritório, fica de frente, assim, de costa para o abacateiro. Essa aventura começou através das maritacas. Mas, depois que eu já me acostumei com o barulho delas, eu comecei a notar que nos outros dias, que não eram mais, o barulho não era mais delas, era de outros. Mas não é maritaca hoje, o que será que é? Aí eu olhava, era outro. No outro dia eu falei, mas maritaca não é também, mas não é o mesmo barulho de ontem. Deixa eu olhar. Menino, eu fiquei por meses analisando, né, as aves que estavam frequentando o nosso quintal. Deu pica-pau de não sei o que, deu 2, 3 tipos de pica-pau em casa. Muito interessante. Aquele que parece, ele parece uma coruja, que ele para assim reto, sabe? Parece uma madeira, sabe? Urutau? Olha só, o tamanho da lua. Enfim, assim, é uma experiência muito interessante, só para ilustrar, claro, viu, gente, esse nosso papo. Mas aqui é realmente para completar essa sua ideia, essa sua sugestão de observar o quintal, né? Que com certeza a gente pode viver experiências bem interessantes através dos pássaros e dos cantos deles, bem pertinho da gente, né, Gabriel?
Ah, sim, acho que eles alegram muito a nossa vida, né? Você já começa um dia animado. Muito interessante. Se você plantar uma moreira ali, um pezinho de acerola, algo assim, nossa, vai forrar de pássaro. Ou simplesmente o próprio comedouro. Sim. O próprio comedouro com uma bananinha, você Sim. já põe um potinho de água, você vai se divertir, porque eles vão pegando confiança. Vão pegando, né? Vão, e você fica muito pertinho. Por exemplo, né, a gente tem a cambacica, que ela é pequenininha, assim, um pouquinho, tamanho do beija-flor. Ela parece um bem-te-vi em miniatura. Provavelmente visitou sua casa já. Elas visitam todas as casas, inclusive bebedouros. E ela vai pegando tanta confiança que você tá aqui, às vezes, no seu escritório, fazendo alguma coisa, e ela vai estar do teu lado, se você colocar uma frutinha pra ela. Que legal. E aí você vê, e aí ela vai ter um ninho, ela vai ter lá o filhotinho já vai se acostumar também. Então você cria ali um ambiente, para quem tem criança, então Claro. é fantástico para você ir introduzindo a criança aí à natureza. É verdade. Gabriel, vamos falar um pouquinho dos equipamentos? Vamos falar. Tipos de câmeras, por exemplo. O que é que você trouxe pra gente aí? Você trouxe essa câmera, o que é que ela faz e o que é que você orienta para quem quer começar, né? Começar, né? Eu acho que é importante. Legal. Olha, hoje, com o próprio celular, né? Hoje nós temos celulares que têm uma capacidade muito grande aí de registro, você já pode começar, né? Você começar a observar. Por exemplo, aí é interessante aves, né? Que venham próximo. Como? O próprio sanhaço, provavelmente o sanhaço já visitou. Ó, se você colocar bananinha lá na sua casa, os primeiros visitantes vão ser a saíra amarela, que é linda, ela é toda amarela, com rostinho preto, e vem casalzinho também. O sanhaço cinzento, né? Ele é azulado, né? Mas o nome é sanhaço cinzento. A própria cambacica vai visitar lá também. Beija-flor, né? Então você tem o beija-flor tesoura, que é aquele mais grandão, bravão, ele vai sair correndo atrás dos outros, tal. Então é muito provável que esses sejam seus primeiros visitantes e também os mais fiéis. E aí depois vai tendo uma variedade, né? Se você morar próximo, então, de uma praça ou tiver algumas árvores, como você falou, o próprio abacateiro, aí perto vão aparecer coisas bem mais diferentes, como por exemplo aí o pica-pau, né? As várias espécies que você comentou. Sobre equipamento, pode começar com o celular. Se você não precisa registrar, às vezes, fotografando. Ah, mas é caro. Não é barato, tá? Depende quando você vai para um nível um pouco mais alto. Mas você pode ser um observador, que é o quê? Você tem um binóculo ou tem uma lunetinha, que sai bem mais em conta e você consegue ver de pertinho, se aproxima. Você às vezes não tem aquele registro da foto, mas você observa, você vê. E isso daí é o mais importante. Tem várias aves que eu não registrei, não consegui o registro por esses motivos técnicos, de estar escondido e tal, mas você vê e você guarda. Né? Sobre equipamentos. Aqui eu recomendo para quem for iniciar são as câmeras super zooms, né? São aquelas câmeras onde você não tem essa lente, né, intercambiável. O que é intercambiável? Quando você tira, você troca por outra. Aquela não, já é acoplada dentro dela e ela tem um zoom digital, um zoom óptico muito extenso. Então é bom, porque ela vai servir para você fazer vários tipos de fotografia além de uma qualidade boa. Então ela é muito interessante e é a maioria que as pessoas têm. Quem tem uma câmera em casa provavelmente deve ter uma nessa categoria de super zoom. E precisa investir muito para ter uma boa câmera em casa? Não. Assim, né? É óbvio, não é também tão barato assim. Mas se você for comprar, por exemplo, uma câmera usada, né? Que você tem câmeras muito boas usadas também. Você pode pagar aí na faixa talvez de uns R$600, alguma coisa assim. Você já vai conseguir fazer fotos excelentes. Principalmente se for próximo nisso que a gente está conversando. Fotos realmente maravilhosas. Né? E vai se divertir demais. Eu tenho muitos amigos que têm essas câmeras e vão a campo, porque ela é mais levinha, ela é pequenininha, você leva tira-colo. Alguns trabalham em zona rural, então já tá ali no jeito, né? O cara tá fazendo uma medição ali de alguma coisa, ele avista alguma coisa, ele já pega na bolsa. Então é o que eu recomendo, uma câmera para quem for iniciar, uma super zoom. Né, vai conseguir ter excelentes registros. Depois, é óbvio, se você gostar da coisa, você for avançando, aí você vai para uma câmera DSLR, que é o corpo, né, e aí você tem a objetiva. Essa objetiva aqui é uma 600mm. Certo. Né, então ela tem um alcance bem longo e uma definição muito boa. Né? E o corpo da câmera aqui, a lente vai ser mais importante do que o corpo da câmera. Sim, porque não adianta você ter uma câmera que ela tem uma qualidade muito boa,
mas se você não tem uma lente adequada. Entendi. Então, é óbvio que a lente vai ser bem mais cara que o corpo da câmera. Eu imagino. Mas aí são os processos, você vai evoluindo. Sim, como qualquer esporte, claro. por exemplo, você começa, toma gosto, você naturalmente... O instrumentista também, né? Vai comprando. Começa o violãozinho simplesinho. Já viu simplesinho. guitarrista com uma guitarra só em casa? Impossível, né? Tem um monte, tem violão, tem guitarra, baterista, aquele montaréu de prato. Se ele toma gosto, ele vai comprando, vai embora, né? Mas a satisfação que traz é maravilhosa, assim. Nossa, sim. E aí você tem as surpresas. Nossa, eu tenho muitas surpresas que marcam você. Às vezes são coisas simples. Às vezes você vê na internet, coisas assim. Nossa, por exemplo, aquele veado, assim, tal, mateiro, campeiro, tal, né? Lindo, maravilhoso, aquele close. Excelente. Mas pode ser que aquela foto tenha sido feita numa reserva ou num local onde eles estão acostumados, eles chegam bem próximos, sabe? É legal, é bacana, mas não é a mesma sensação que, por exemplo, você tá sozinho ali no mato e aquilo aparece na tua frente. Que foi que aconteceu com você, né? Quando o veado, você avistou o veado te olhando, ele veio na sua direção. Foi. Eu tenho 2 momentos que pra mim até hoje são inesquecíveis. Um é esse, de repente você tá andando e você tem que andar muito quietinho na mata, né? Quanto mais quieto, melhor, porque aí você não interfere. Claro. Porque os bichinhos estão lá pastando, fazendo o que eles têm que fazer. Geralmente a mata é fechada, não é campo aberto. E quando você vê ele, você tá 5 metros dele. E aí, assim, foi uma experiência maravilhosa, porque eu não esperava, eu tava indo pra fotografar uma ave aquática ali. Foi uma surpresa, aquilo, né? E pra gente não é tão comum, né? Sim, sim. E a outra foi o curió. O curió foi a primeira fotografia que eu fiz dele, né? Faz muito tempo já. Mas foi emocionante porque ele é um pássaro que a minha vida inteira eu vi ele em gaiola. Eu nunca tinha visto um curió solto na natureza. Sempre em gaiola, desde pequeno. Ou é vizinho, ou é parente, alguma coisa. E aquilo me dá uma aflição. E nunca tinha visto. E quando eu encontrei solto, assim, foi maravilhoso que ele veio e ficou num galho. Inclusive a foto que você colocou do curió aqui. Tá. Tão pertinho assim, 1,5 metro. Eu tive que até afastar para poder fotografar, que a câmera não dava distância focal. E ele cantava, não precisei nem chamar ele. E tava pertinho. Então aí você fala, cara, assim, é energia, sabe? Ele sente, ele fala, não, aquela pessoa não vai me machucar. Não vai me fazer mal. Parece que ele sente alguma coisa e se aproxima. Esse foi um momento inesquecível também. Esse, o do próprio veado. Tem outros, mas acho que esses me marcaram. Sim, por ver sempre o bicho preso. O trinca-ferro também foi uma outra situação. Foi uma outra ave, sempre, até hoje. Tanto é que é uma dica, se vocês fotografarem alguma ave diferente, que vocês sabem que é de gaiola, que infelizmente... Hoje está tendo um trabalho muito forte da Polícia Florestal, né, em evitar isso, ou pelo menos tentar coibir, né, mas, por exemplo, o bigodinho, o coleirinho do brejo, né, o próprio trinca-ferro, o próprio curió, infelizmente, são muito caçados. Então, se vocês avistarem... Pela beleza, Gabriel? Pelo canto, principalmente. Pelo canto? Pelo canto. Mas só e que esses pássaros cantam mesmo trancados? De tristeza. Cantam de tristeza? Canta de tristeza. Mas o canto é diferente dele na gaiola e na árvore, solto? Eles são domesticados. Eu não sei te responder. Sabe, né? Mas eles são domesticados. Muitas vezes são tirados de ninho. Né? Então tira de ninho e... Enfim. Não digam para as pessoas. Se você encontrou uma dessas aves, fala, olha, eu encontrei. Quantas vezes me perguntam, às vezes assim, tá conversando alguma coisa, que foto legal você fez o curió, onde foi? Fala um lugar genérico, né? O Rio Jacaré. Tá. Nunca fala exatamente onde tá, na chácara tal lugar. Não, fala. Minha dica Boa, uma ótima sacada. Porque, infelizmente, às vezes tem pessoas... pode ir até lá. Tem pessoas maldosas, né? Que podem ir até lá e vão. No dia seguinte, se você falar, vai lá e arma a gaiola. Deixa eu ver se alguém mandou alguma perguntinha aqui. Agora pra gente... Tânia Pires, só pra admirar voando na natureza mesmo. Disse, adoro pássaros. Abração, Tânia. Um beijão, obrigada pela audiência, pela participação. A Fernanda, muito bom o programa hoje. Parabéns. Beijo. Bom, pra encerrar, vamos encerrar que a gente tem que encerrar, né, Gabriel? Tem que ir embora, né? Tem que ir embora. Eu não sei nem imitar o canto do Bem-TV, que é o mais famoso, né? Que deve ser o mais fácil, pra quem sabe até assoviar qualquer coisinha.
Você sabe o canto de algum pássaro? Assobiar, cantar não, pra gente? Eu não sei. Você sabe? Não sei, não. Cara, Eu não sei. sabe. Eu admiro. Eu soube que sabe. Imagina! Um passarinho me contou. Esse passarinho tá doidinho, toma muito sol. Passarinho me contou. Então, hein? o que acontece é o seguinte. Eu acho que eu sei do que você tá falando. Eu gravei um vídeo e tem uma ave, que é uma ave rasteira, que ela chama Sanã parda. Ela parece uma codorninha pequenininha. E foi em época de... Eu já vi acompanhando... É uma coisa muito legal que vocês podem fazer, acompanhar o crescimento. Igual agora, né? Tá acabando a fase o ninho, nidificação, ainda tem alguns. Então você acompanha aquela ave crescer e tal. Nesse caso, eu encontrei um ponto dela, também é uma ave de brejo, né? Ela não é da mesma família da Sanã, do capim, mas ela é mais sociável, ela vem mais, ela aparece mais. Tá. E aí foi acostumando, eu fui levando comida pra ela, né? O que ela tá acostumada a comer, tal. E eu chegava no ponto e foi nas férias, então eu ia quase todo dia nesse ponto, é um local próximo. Eu assoviava e ela vinha. Porque, lembra, é o condicionamento do alimento, né? Você tem alimento fácil. Então, assobiava e você, como um cachorrinho, você vai acostumando. E aí eu vi, ela ficava perto, eu vi ela ter filhotes crescerem. E é uma experiência muito legal, mas não é imitando a ave, não. Mas não sabe assoviar, cantar, fazer um cantinho de pássaro aí. Não sei, ainda bem que temos um aplicativo pra isso, né? Então tá joia. Gabriel, quero agradecer sua participação, viu? Adorei ter você aqui no programa. Quero que volte, já vou deixar o convite para que volte, para que a gente fale mais sobre esses assuntos, né, que envolvam aí a natureza, a defesa desses animais. Eu acho que é importante a gente sempre trazer, né, Gabriel? E mais uma vez, obrigada, e tô tendo que correr, embora. Já estourou o tempo do programa, mas obrigada. Quem quiser conhecer o seu trabalho também, lá na rede social tá cheio de foto maravilhosa. Parabéns, desde já, parabéns por tantos cliques, tantos registros aí que você vem fazendo e contribuindo também, né, com a cultura, com a preservação aí da natureza. Muito obrigado, Joyce, pelo convite. A ideia é passar isso mesmo, que as pessoas conheçam, porque conhecendo consegue preservar, aí consegue valorizar muito a região, o que tem nela, e principalmente pelas crianças. Eu pretendo, né, junto com o pessoal que a gente está em atividade, fazer um trabalho para passar esse momento, né, da pandemia, quando tudo se normalizar. Sim. E visitar as escolas com material para mostrar para essas crianças, fazer uma exposição, porque elas vão gostando, elas vão começando a participar, estimular a colocar os comedouros em casa, o papai e a mamãe colocar para a criança ver, já tendo esse contato, porque é uma forma que nós vamos ter aí um futuro melhor aí pro nosso meio ambiente. Sim, mas a gente chega lá, devagarzinho. Tirar as gaiolas, né, também. Tirar as gaiolas. Gaiola não é legal. Não, gaiola não. Não é legal. Muito obrigado. Obrigada, viu? Abração para você e sucesso. Muito obrigado para você também, Joyce. Gente, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a sua participação, a sua audiência hoje, nessa quinta-feira. Retornando aí, semana que vem tem Você Faz o Quê? Às 19 horas, a partir das 19 horas, com convidados também extraordinários, com quadros diversos. Quero a sua participação aqui ao vivo, mandando a sua pergunta, tá? Vou deixar então aqui reforçando para se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, @JoycePirola. A sua participação é muito importante para que a gente leve cada vez mais informação para cada vez mais distante, tá? Ó, o ano novo tá começando, mas não se esqueça que o começo é a parte mais importante do trabalho, tá bom? Beijo, Brasil. Fica com Deus. Até quinta-feira. Tchau.